Olá, galera! Eu sou o professor Ribeiro. Bora aprender língua portuguesa? Muito bem! A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os níveis de linguagem. Vamos acompanhar a leitura aí. A interação verbal entre as pessoas é possível por meio das palavras e pode ser realizada por meio da fala e da escrita. Dependendo da situação comunicativa, os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Isso significa que existem linguagens diferentes para ocasiões distintas, ou seja, em toda situação comunicativa, os falantes elegem o nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor quanto o receptor das mensagens possam compreender e ser compreendido. Existem dois tipos de nível de linguagem principais, sendo eles o culto e o coloquial. O primeiro nível de linguagem que nós vamos ver é o da norma culta ou norma padrão. Como sabemos, cada língua possui sua estrutura e muitas delas possuem um conjunto de regras responsável pelo funcionamento dos elementos linguísticos. Esse conjunto de regras é conhecido como gramática normativa. Nela, os usuários da língua encontram a norma padrão de funcionamento da língua, chamada de padrão ou culta, a qual deve, ou pelo menos deveria ser, de conhecimento e acessível a todos os falantes da mesma comunidade linguística. Essa norma padrão que nós estamos falando é a norma que nós aprendemos na escola. Quando você vai para a escola, numa idade de 5 a 6 anos de idade, você já conhece a sua língua que é falada no âmbito familiar. Você já conhece um repertório já considerável de palavras. Porém, você ainda não conhece as regras que contribuem para a estrutura linguística da nossa língua. Você vai encontrar o quê? Na escola, através das gramáticas. Isso que nós estamos ensinando para vocês todos os dias. Vejam a imagem aí dos livros. Nos livros, a norma padrão, a norma culta, ela é predominantemente, ela é necessária. Na verdade, ela é muito necessária para que o emissor dessa mensagem, ele detenha essa norma, certo? Utilizar a norma culta da língua portuguesa, por exemplo, não significa comunicar-se de maneira difícil e rebuscada. Embora a língua padrão seja atribuído certo prestígio cultural e status social, o uso da linguagem culta está menos relacionado à questão estética e muito mais associado à sua democratização, já que é o nível de linguagem ensinado nas escolas, nos manuais didáticos, nas cartilhas, dicionários de línguas, etc. Professor, eu não entendi nada. Eu explico. A nossa língua culta, ela é um padrão da língua que nós usamos para fazer nossos documentos, as redações, para fazer preenchimento de formulário para concurso. Nós temos que obedecer a regra padrão. Mas na fala, do dia a dia, nós não somos obrigados a falar difícil, entendeu? Nós não precisamos falar corretamente no dia a dia, nas nossas vidas. Por quê? Nós deveríamos falar, porque essa língua culta ela é ensinada nas escolas. Tá? Mas a função dela é mais democratizar a língua, ou seja, o que é democratizar a língua? É fazer com que a maior parte do usuário dela tenha acesso a essa norma padrão. Tá certo? É essa que é o objetivo principal da escola. Não é falar bonito, falar de forma rebuscada. Rebuscada são aquelas palavras bem antigas, bem difíceis, que muitos advogados falam, muitos juízes falam. Mas nós, falantes da língua normais, não precisamos fazer isso, tá? Não se preocupem que a nossa língua padrão ela é obrigatória em determinados momentos, mas não existe uma obrigatoriedade de se falar ela corretamente no dia a dia, no nosso âmbito familiar. Compreendeu aí, gatinho? Nível 2 da linguagem é a linguagem coloquial, informal ou popular. Essa linguagem coloquial, informal ou popular é aquela que você aprendeu
como eu falei anteriormente, aprendeu em casa, no seu seio familiar. Vamos acompanhar aí. A linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática normativa, pois está mais preocupado com a função da linguagem do que com a forma. Ao utilizar a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da mensagem do que como esse conteúdo vai ser estruturado. Nós temos aqui duas pessoas conversando descontraidamente numa mesa, tá? Sem se preocupar com regras gramaticais, com a gramática normativa, tá? Dois meninos conversando descontraidamente. Essa aí é a linguagem coloquial, é a linguagem informal, tá certo? Ninguém está preocupado em cometer erros, tá? Poderíamos falar sim, preocupar um pouquinho com cometer erros gramaticais, mas nem tanto assim. Por exemplo, numa fala, numa conversa, se você comete um erro gramatical, você facilmente é perdoado por aquela pessoa que está escutando, que tem um conhecimento melhor da linguagem. Então não fique preocupado com a norma culta, tá? Fique bem à vontade. A norma culta, como eu falei, ela deve ser conhecida e exercida e praticada em documentos importantes, como redação escolar, para fazer o Enem e assim por diante. Outros níveis de linguagens, nós temos aí o nível 3, que seria a linguagem regional ou regionalismo. A linguagem regional está relacionada com as variações ocorridas principalmente na fala, nas mais variadas comunidades linguísticas. Essas variações são também chamadas de dialetos. O Brasil, por exemplo, apresenta uma imensa variedade de regionalismos na fala dos usuários, nativos de cada uma das suas 5 regiões. O nosso país, o nosso Brasil é imenso, é um continente, e se você perceber, já deu a perceber, dependendo do estado que essa pessoa reside, que ela mora, você vai aprendendo que elas falam, principalmente a fala, né, de formas diferentes uma das outras. Nós temos aqui o Oxente, que deve ser no Nordeste, Guri é mais ali para o Sul, Uai é em Minas Gerais, Mano pode ser no Rio de Janeiro e aqui no Pará também, tá certo? Olha, veja aqui o mapa do Brasil, onde está cheio de sotaques, de dialetos diferentes, onde isso identifica a nossa diversidade, né, linguística dentro do nosso imenso Brasil. São sotaques do Brasil. Disse, oxê, oxe, caraca, uai, meu, e assim por diante. Só para observar que o nosso Brasil ele tem uma variedade muito grande de sotaques e falares, né? Gírias. A gíria é um estilo associado à linguagem coloquial popular como meio de expressão cotidiana. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais e podem ser incorporadas ao léxico de uma língua conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes. Mas, de maneira geral, as palavras ou expressões provenientes das gírias são utilizadas durante um tempo por um certo grupo de usuários e depois são substituídas por outros usuários de outras gerações. É o caso, por exemplo, de uma gíria bastante utilizada pelos falantes nas décadas de 80 e 90, chuchu beleza, tá? Mas que atualmente não se usa mais. Chuchu beleza era uma situação, uma moça bonita, um rapaz bonito, chamava de chuchu beleza, tá? E vocês percebem que hoje em dia não se usa mais essa expressão. Nós temos aqui algumas gírias, né? Temos partiu, essa parada, caraca, sinistro, maneiro, já é, na moral. Então são gírias que são atuais, né? No momento que nós passamos em linguística, alguns grupos sociais, eles falam essas gírias aí. Nível 4 de linguagem, a linguagem vulgar. A linguagem vulgar é exatamente oposta à linguagem culta padrão.
As estruturas gramaticais não seguem regras ou normas de funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido nas trocas de mensagem. Podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Veja alguns exemplos bastante recorrentes em nossa língua. Nós vai, pra mim ir, vamos ir, tá certo? Às vezes converso com alguns alunos de algumas comunidades e uma vez uma aluna falou: professor, nós ganhamos. Eu disse: não é ganhamos, nós ganhamos. Ah, professor, eu falo assim lá, todo mundo na minha comunidade fala assim. Ou seja, eles falam de uma linguagem vulgar, que é o contrário da norma padrão, mas eles conseguem se entender. E quando conseguem se entender, houve um momento comunicativo, entendeu? Tá certo? Não tá, mas também não tá errado. Deu para entender aí? Tá certo, mas não tá. Olha aqui um exemplo clássico de linguagem vulgar. Escola pública, escola com I, escola pública com R, educação com 2 S. Já posso fazer o Enem. Será que ele pode mesmo fazer o Enem escrevendo errado desse jeito? Isso é uma forma vulgar que no Enem não vai ser aceito, vai ser contado como desvio linguístico. Tá certo? Escola não se escreve com I, com E e assim por diante. Então esse rapaz aqui não vai passar no Enem de jeito nenhum. Ele teria que estudar o quê? A norma padrão para escrever isso no quadro. Olha só aqui um caboclo do interior, aqui deve ser lá um caipira de Minas Gerais. Aí ele colocou: quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Bacana essa sacada desse rapaz aí. E aí, acabou a aula. Gente, acabou-se a aula, por hoje é só, tá? Em breve vou passar uma atividade para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.